Bom dia, quem vos fala é o professor William, espero que todos estejam bem. E a nossa videoaula de hoje é o Excel para geração de gráficos. A gente já viu isso em outras aulas, mas hoje a gente vai retornar um pouquinho, porque agora a gente vai começar a deixar o nosso projeto, as nossas atividades mais elaboradas, mais sofisticadas. Tem coisa nova por aí, gente. Quais serão os objetivos da aula de hoje? Nós entenderemos a função de um gráfico e a gente vai utilizar os gráficos. Para isso, a gente vai lá no nosso ambiente de aprendizagem na nossa planilha do Excel. Estando então em nossa planilha eletrônica, a gente vai aproveitar os dados da aula passada e eu quero gerar um gráfico da data versus venda. Então eu seleciono os dados que eu quero da data, aperto o Ctrl e seleciono a venda também. Venho aqui em inserir, eu vou utilizar um gráfico de linhas sobreposto e eu já tenho o meu gráfico previamente definido. A gente pode perceber, se a gente fizer uma avaliação aqui, a gente vai perceber que a gente separou por patamares aqui com relação ao valor, só que as datas, o que aconteceu? Não foi plotado todas as datas. O processo de plotagem é o processo de exibição das informações no nosso gráfico. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho o gráfico aqui por causa da limitação. E aqui eu vou fazer uma alteração também. Eu seleciono os dados aqui da minha data. Eu venho em formatar eixo. Eu quero definir um alinhamento. E eu vou fazer um alinhamento personalizado. Eu vou definir um ângulo de 90 graus aqui das informações. Beleza. Essa daqui é uma das formas para a gente definir aqui os nossos dados, ok? A próxima etapa que eu havia comentado com vocês, que seria alguma coisa nova, então a partir de agora a gente já tem subsídio para a gente desenvolver um controle financeiro. Então a partir da próxima aula a gente vai começar a fazer um planejamento a respeito de um controle financeiro. Então, basicamente, como que funciona um controle financeiro? Bom, eu tenho as minhas receitas, que é aquilo que eu ganho, que eu recebo em dinheiro por meio de um trabalho. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso organizar esses valores que eu recebo. E depois eu tenho os meus custos, os meus gastos. Então, eu tenho os mais diversos tipos de gastos e custos. Eu tenho a energia elétrica, eu tenho a internet, eu tenho a compra dos mantimentos que pode ser semanal, pode ser diário, pode ser mensal. Então eu preciso tabular, eu preciso organizar todas essas informações. E a partir daí nós teremos um controle financeiro. Se liga nessa dica e acompanhe as próximas aulas. Esse controle financeiro ele pode servir aí na sua casa, para você saber exatamente o quanto que você está gastando, o quanto que você recebe, né? E, de repente, fazer um planejamento. A partir desse planejamento, a gente tem, vamos dizer, uma exatidão daquilo que nós precisamos fazer. Ou trabalhar mais, ou gastar menos. Então, a partir daí, a gente consegue se planejar. Pessoal, a gente volta lá para a nossa aula agora. Voltando na nossa apresentação, a gente entendeu a função de um gráfico, então a gente pôde perceber que por meio da criação do gráfico fica muito mais fácil a gente interpretar as informações por meio da utilização de gráfico. Eu vou deixar uma atividade para vocês, ok? Qual que é a atividade? Utilizando esse conteúdo dessa videoaula, desenvolver o gráfico proposto pelo professor. Então vocês vão fazer exatamente o que eu fiz na videoaula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Espero que todos estejam bem. Contem sempre com o professor William. Fiquem com Deus. Valeu!